Amém, amados. Eu gostaria que você já pudesse ir abrindo a palavra do Senhor no livro de Lucas. Lucas capítulo 6, versículo 46 ao 49. Esse texto também você vai encontrar a mesma passagem, o mesmo texto lá no livro de Mateus 7. Mas eu quero compartilhar Lucas, que eu acho que a descrição de Lucas ela é mais rica no sentido da forma como ele descreve. Ok? Eu vou ler com vocês. Lucas 6, do 46 ao 49, diz assim: Por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu mando? Eu vou mostrar a vocês o que é semelhante a todo aquele que vem a mim, ouve as palavras e as pratica. Esse é semelhante a um homem que construiu uma casa, cavou, abriu profundo vale e lançou o alicerce sobre a rocha. Quando veio a enchente, as águas bateram contra aquela casa e não puderam a abalar, por ter sido bem construída. Mas o que ouve e não pratica é semelhante a um homem que construiu uma casa sobre a terra sem alicerces. E quando as águas bateram contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Amém? Feche os seus olhos por um instante. Espírito Santo, mais uma vez, Senhor, eu quero clamar a Ti, a Tua graça, misericórdia, o Teu discernimento sobre mim e sobre meus irmãos, sobre a Tua palavra. Senhor, que não seja o meu querer, nem o meu achismo, nem o meu falar, mas sim o Teu transmitir a nós, Senhor. Nós estamos aqui para ouvir o que o Senhor quer falar conosco, então ministra aos nossos corações, nossos pensamentos, Pai, no poder do nome de Jesus. Assim nós queremos ouvir o que o Senhor tem. Amém? Amados, eu estava meditando nessa palavra durante já alguns dias, e eu sempre voltando ao texto, e é engraçado que uma das ilustrações, você não vai estranhar, eu sou uma imaginação meio fértil, né? Assim, eu na minha intimidade com o Senhor, eu imagino várias coisas. Quando eu começo a ler o Antigo Testamento, parece que eu me transporto lá para aquela época. E eu estava lendo esse texto sobre a questão da casa que é edificada, o que não é. E enquanto eu lia isso, Deus me trouxe a lembrança, um jogo que eu jogo com o meu filho. É bem raro, mas às vezes eu jogo com ele, já joguei em outros momentos, que é um tal de Jenga. Quem conhece esse Jenga, né? Você começa ele muito bem estruturado, mas depois que você começa a tirar, quem joga e sabe disso, se você mexer nas peças de cima, elas são muito arriscadas, porque elas são muito mole. Não tem uma estrutura firme, então você vai mexer aonde? Onde está bem estruturado. Você vai lá embaixo e começa a cutucar e procurar onde tem peças mais frouxas, né? E começa a tirar. Daqui a pouco, no meio da brincadeira, aquela torre está assim. E ela está balançando, e aí está toda torta, um já empurrou, e aí alguém em algum momento vai derrubar aquilo. E aí faz um estardalhaço. Amém? Enquanto eu estava orando sobre esse texto e lendo, era exatamente a visão que o Senhor me dava. Filho, assim é uma casa sem alicerce. Ela até é construída, mas em algum momento, conforme algumas peças são mexidas, algumas coisas acontecem, ela começa a bambear, e ela não resiste. Ok? E eu fui muito movido por isso, e então eu comecei a me debruçar e falar: Senhor, o que o Senhor quer? E eu gostaria de descrever, de uma forma bem rápida, pois hoje é um culto de oração, para que nós possamos orar, e temos alguns propósitos, mas compartilhar com os irmãos aquilo que ficou latente no meu coração, que são sobre alguns fundamentos que nós temos hoje construído a nossa fé. Quase todos eles, ou a maioria deles, a gente diz que está baseado na palavra, correto? Até porque nenhum de nós está aqui dizendo assim: não, eu vim para a igreja por vir, eu gosto de sentar no banco, eu gosto de passar um tempo aqui com esse pessoal meio doido, que canta, que chora, que berra, né, mas eu não acredito em Jesus, nem na palavra, então eu só venho para cá para gastar tempo. Não é isso. Acredito que todos nós que estamos aqui é porque temos, ou professamos uma fé em Cristo. E de uma certa forma, cremos na palavra. Ok? Então,
o fato de nós vemos hoje muitas pessoas, às vezes, sendo abaladas espiritualmente, ou até mesmo tropeçando e caindo, é porque, se você fizer um estudo, se você for conversar e você for analisar, você vai ver que a estrutura, ela está frágil. Há uma estrutura frágil, há um fundamento que não está como deveria, ou não foi construído como deveria, ou até mesmo construiu-se de uma forma correta, mas ao longo do tempo não se fez uma manutenção. Porque para mim e para você, como cristãos, não apenas basta nós construirmos lá, quando eu fui aos meus 17 anos, ser um mega crente, orava, subia um monte, jejuava, e hoje, porque naquele passado eu fiz tudo isso, hoje eu estou relaxado. Está tudo certo, está garantido. Não está. É uma questão de manutenção. Não apenas da estrutura estética, mas do alicerce também, que é a palavra. Amém? Então, eu pensando e orando e falando com o Senhor, alguns textos me vieram à mente, e um dos princípios desse alicerce, ele é a obediência. Por quê? Porque no versículo ele diz assim, olha, se ouvirmos, né, os ensinamentos, a gente ouve os ensinamentos do Senhor, da palavra, mas não praticamos, nós estamos sendo o quê? Nós estamos sendo desobedientes. Não há uma outra classificação para nós. A gente se coloca num lugar de filhos desobedientes. Um texto referente a Mateus, capítulo 21, versículo 28. A palavra do Senhor diz assim, o que vocês acham? Jesus está compartilhando aqui como se fosse uma parábola. Era uma parábola, se eu não me engano. O que vocês acham? Um homem tinha 2 filhos. Chegando-se o primeiro, disse, filho, vá hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu, não quero ir. Mas depois, arrependido, foi. Dirigindo-se o outro filho, o pai disse-lhe a mesma coisa. E ele respondeu, sim, Senhor, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? E eles responderam, o primeiro. Então Jesus disse, em verdade lhes digo que os publicanos e as prostitutas estão entrando no reino de Deus, primeiro que vocês. Jesus está falando com os fariseus, com os saduceus, esse povo que está lá, julgando. E Jesus traz essa parábola sobre a questão da obediência à vontade do Senhor, à vontade do Pai e à sua palavra. E ele usa isso como exemplo, ele usa essa figura como exemplo. Olha, um certo homem tem 2 filhos. E ele chama o primeiro e diz assim, filho, eu quero que você vá lá, vou pegar um exemplo cotidiano nosso, vá lá levar o lixo, leve o lixo para fora hoje. E aí o menino diz assim, mas eu levei semana passada, né? Quem tem filho aí sabe, mais ou menos às vezes acontece assim. Eu levei semana passada, como se durante a semana não fosse ter novo lixo. E aí faz assim, mas como um filho obediente, um filho temente, um filho que tem um relacionamento com o pai, conhecendo o pai que tem, ele vai lá mesmo, não gostando daquilo, da tarefa, ele pega o lixo, leva para frente, está tudo certo. E aí tem então o segundo filho que ele diz assim, filho, vai lá, leva lá, sim senhor pai, pode deixar, eu vou levar. E aí passa-se o dia inteiro e quando o pai chega, o lixo está lá ainda, e ele não fez nada disso. Qual dos 2, né? É o que a Bíblia está nos relatando. Qual dos 2 tem sido ensinado, tem sido pregado o Evangelho, tem sido compartilhado os ensinamentos para que se desenvolva um homem, um filho na fé, um caráter parecido com o do pai, mas qual dos 2 tem praticado? E muitas vezes nós estamos construindo um alicerce dessa forma, achando a palavra muito bonita, achando tremendo, curtindo até, botando uma curtida, um coraçãozinho lá em algumas postagens, em alguns devocionais, seguindo alguns pregadores, mas na hora de praticar a palavra, nós não praticamos. Existe um texto que fala sobre essa falta da prática da palavra, que está no livro de, deixa eu só confirmar aqui, Tiago, capítulo 1, versículo 22, ele vai dizer exatamente assim, sejam praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando a vocês mesmos, porque se alguém é ouvinte da palavra e não a pratica, assemelha-se àquele que contempla o seu rosto natural no espelho, pois contempla a si mesmo, e se retirando logo esquece do que era a sua aparência. Eu não sei se vocês
conseguem imaginar isso, mas eu fico doido imaginando uma situação dessa. Eu parado na frente do espelho, olhando, né? Às vezes a gente tem alguns que gostam, outros não, do que vem. Eu tô na graça. E aí, ao sair dali, viro as costas e eu perco a imagem do que eu vi. A imagem some da minha frente. É como se eu tivesse uma amnésia. Eu não me lembro mais quem eu sou. Eu não consigo gravar esse reflexo. E eu vou precisar sempre estar buscando uma afirmação, porque eu não lembro, eu não tenho. Assim é o que a Bíblia retrata de nós que lemos a Bíblia, servimos ao Senhor, viemos aos cultos, ouvimos a pregação, viemos à escola dominical, viemos às consagrações, enfim, todas essas questões. Alguns ouvem o culto online, mas no outro dia, quando o dia amanhece, que eu tenho que ir para o meu trabalho, para a minha escola, para a faculdade ou qualquer outra coisa, e que eu me deparo com uma situação onde eu tenho que praticar a palavra, por mais que aquilo me leve a um lugar de desconforto, porque, amados, deixa eu te falar, todos nós amamos praticar aquilo que diz assim: vinde, benditos do meu Pai, todas as coisas posso naquele que me fortalece, 1000 cairão à minha direita, 10.000 à minha esquerda, e assim vai. Nós gostamos desses textos, nós queremos muito praticar esses textos. Quando alguém faz alguma coisa, eu estava numa padaria esses dias com a minha esposa, tomando um café, sentamos, e tinha alguém de um lado conversando, com certeza era alguém como eu e ela, um cristão, que se diz cristão, filho de Deus, e ela contando uma história para alguém, ela disse assim, e ela dizia, no meio dessa história, ela disse que ela falava para Deus: Deus, eu não aceito isso. E nós falamos isso muitas vezes, amados. Em alguns momentos, nós nos pegamos em algum momento de desabafo com o Senhor, dizendo assim: Deus, eu não aceito essa situação, Deus isso e aquilo, enfim. É claro que eu ouvi uma frase sem contexto, e eu e a Dani começamos a rir. Então nós queremos nos apropriar daquilo que é bênção, queremos nos apropriar da parte da palavra que nos leva a lugares de bênção, que nos levam a promessas, mas quando a palavra diz assim: ama o teu próximo como a ti mesmo, ama o teu inimigo, se te derem um tapa num lado, dá o outro lado. A gente quer dar uma duque na pessoa, né? A gente quer amar aquele que está cheiroso, que está bonito, a gente quer amar aquele a gente quer evangelizar o cara bonitinho, arrumadinho. Esse tempo atrás foi muito tremendo o que aconteceu nesses dias na consagração, no meio louvor, dois homens que estavam usando droga aqui do lado, foram ministrados pelo Espírito Santo, levantaram, vieram à frente, vieram para cá, aceitaram Jesus, se reconciliaram. O Léo estava junto, né? Almoçaram com a gente ali, com os adolescentes, coloquei ele no meio dos adolescentes para almoçar, e aí eles comentaram que tinha mais uma pessoa no lado de lá, que não podia, pastor, levantar, de tão fraco que estava, da tuberculose, do uso da droga, ele não conseguia mais ficar de pé. No primeiro momento eu tive um sentimento assim, né? Amém, Senhor, guarda ele lá, né? É o que nós pensamos, né, amados? Senhor, vai lá e ministra ele. E ele estava a alguns passos, pastor, daqui. E o Espírito Santo falou assim: é isso mesmo, é só isso. E aí, na hora, eu tive um sentimento de vergonha, falei: vamos preparar uma marmita, então, vamos levar lá. Alguns falam assim: cuidado, não toca nele, não chega perto dele, né? E eu fico imaginando como Jesus ministrava, né? E como os discípulos ministravam os leprosos da época, né? Olha, eu vou orar por você, mas você fica lá e eu fico aqui, está tudo certo, porque eu não posso correr o risco de me contaminar. Então eu tive a oportunidade, assim, pela misericórdia e a graça de Deus, eu fui agraciado nisso, entendeu, pessoal? Essa é a verdade, amados. Aquilo que nos alimenta de verdade é fazer a vontade do Pai. Esse é o verdadeiro alimento de nós cristãos. Então, eu não estou falando isso porque eu fui alguém, amados. Pelo contrário, eu fui com extrema vergonha, porque, por lógica, eu já ia por uma rotina, por um costume, eu iria fazer uma oração simples, básica: Senhor, guarda ele lá e está tudo certo. Mas não é isso para a qual o Senhor nos chamou. Amém? Por isso nós corremos um risco de, quando nós não atentamos ao evangelho que nos é pregado, o amar ao próximo, amar o teu inimigo, e por aí vai. E não é só isso, existem muitas coisas: obediência, né? Obediência nas suas finanças, obediência, fidelidade a marido, a esposa, honra aos pais, e há vários textos bíblicos, há vários ensinamentos bíblicos. Se a gente tirar os 10 mandamentos ali, que já é uma lista assim,
tá bom pra caramba, mas já existem vários outros ensinamentos que já nos cabem em termos de ensinamento para que a gente possa construir um bom fundamento, amados. Para que quando você sofrer uma tempestade, você sofrer um tipo de ataque, você tenha onde se agarrar. Recentemente, há um tempo atrás, eu sofri uma injustiça no ambiente do trabalho, e aquilo mexeu com a minha com ansiedade, mexeu, e eu passei uma semana, e o velho, o Carlinhos, queria ir lá, e na hora, eu fui lá, só que Deus foi tão bom, que Deus me guardou, não guardou a pessoa, Deus me guardou, a pessoa não estava lá, e eu queria já tirar aquilo limpo, porque eu queria fazer justiça com as minhas próprias mãos, mas não é isso que a palavra do Senhor nos ensina. Eu iria derrubar minha casa, amados, eu iria mexer no fundamento, porque o fundamento que eu aprendi, que eu tenho aprendido é, que Ele é a minha justiça, Ele é o meu e o seu advogado, e Ele é justo, fiel, verdadeiro. Então eu consegui, por um deslumbre, uma esposa sábia do meu lado, dizendo, se acalma, se acalma, se acalma, e eu voltei para o meu carro, e foi muito difícil, porque eu perdi sono, amados, com aquilo, porque eu dizia, não pode, não está certo, é injusto, estou 7 anos nessa empresa, como assim, isso, a pessoa chegou agora. E aí eu fui entregando aquilo na mão do Senhor, fui entregando, isso foi numa segunda, terça, quarta, sexta-feira eu descansei em Deus, amados. Eu não sou uma pessoa, entenda isso. E o Espírito Santo trabalhou durante 5 dias no meu coração. Só que na mesma segunda-feira, quando eu não consegui resolver do meu jeito, eu comecei a repetir para mim mesmo, o Senhor é a minha justiça. Senhor, me ajuda a descansar em Ti, o Senhor é a minha justiça. Senhor, me ajuda a descansar em Ti, Senhor, se eu fiz algo errado, Senhor, eu me arrependo, me perdoa, Senhor, se eu agi de algum jeito errado, de uma forma inconsciente. Eu comecei então a olhar para mim mesmo, olhar para a minha pessoa, baseado na palavra, entendendo que eu sou um homem falho. Por isso que eu digo, amados, se nós estamos alicerçados na palavra, ela nos sustenta. Mesmo em tempos difíceis, mesmo quando vem uma tempestade. E eu descansei no Senhor, e eu fui descansando no Senhor, e hoje, para honra e glória, dias depois, veio a justiça de Deus sobre a minha vida, não sobre Ele, não sobre a pessoa com algum tipo de mal, sobre mim, com graça, misericórdia, com reconhecimento da parte do Senhor. Você entende isso? Porque na minha justiça eu ia querer o quê? Que viesse algo ruim sobre essa pessoa, que ela sentisse algum tipo de dor, ou que ela sentisse no mínimo o que eu senti. É assim que nós sentimos, amados, porque quando nós não buscamos e não nos refugiamos, quando o meu alicerce não está nisso, nós começamos a agir com a nossa própria conta. E aí nós temos consequências terríveis. A nossa sorte, que a graça e a misericórdia do Senhor está sobre nós todos os dias, todas as manhãs. Eu queria ilustrar para você de uma forma bem rápida, quando alguém que não tem nenhum tipo de alicerce, que é as pessoas hoje que vivem ao seu bel prazer. Existem tipos de pessoas hoje que não vivem debaixo de regra nenhuma. Eles acham que podem fazer o que querem, tudo para eles está certo, ou tudo aquilo que lhe agrada é o que é melhor. Eles não têm um rumo, eles não têm um norte. Eles, nem culturalmente, nem emocionalmente, nem legalmente, às vezes saem descumprindo uma série de leis e querem viver dessa forma. Infelizmente, pessoas assim estão fadadas a serem levadas pela destruição. Se não tiverem um encontro com Cristo, se não estruturarem a sua base. E eu vou dizer, amados, hoje não são muitas pessoas assim. Eu arrisco a dizer que não são muitas, sabe por quê? Porque quase todo mundo tem um norte hoje cultural. Tem um norte hoje de paterno, materno, ou religioso, mesmo não sendo cristão. Não quer dizer que ele vai se dar bem com isso, mas existe. E eu caracterizei um outro tipo de pessoa que nós vamos ver de uma forma mais comum, que é pessoas que estão formando o seu alicerce debaixo de ventos de doutrina. E aí está onde está o perigo, amados, de hoje em dia. O que são ventos de doutrina? São coisas que estão sendo distorcidas da palavra, pregadas, sopradas ao vento, e algumas pessoas têm sido enganadas por isso, por pregações assim. Geralmente esses ventos de doutrina estão baseados, o cerne deles está no egocentrismo, está na tua autossatisfação.
está naquilo que, nesse evangelho, que me satisfaz, que não me confronta. E eu e você, nós vamos sempre estar sendo rodeados por isso em algum momento. Lembra que eu falei sobre Deus faz a tua justiça, mas baseado na justiça que eu gostaria de ter? Esse é o que nos assombra, amados, hoje em dia. É o que assombra a maioria dessa geração que está aí fora crescendo, que não se inclina à palavra do Senhor, mas que fica apenas ao ouvir o que é soprado na internet, nas mídias, nas redes sociais. A gente ouve cada barbárie hoje em dia que não precisa nem ser um teólogo para você identificar algumas coisas. Não precisa, amados. Hoje me assusta. Hoje você vai encontrar vários memes relacionados a igrejas, a tipos de pregações absurdas, herégicas. Você vai encontrar vários. Isso é um escândalo. E você vai olhar para essas igrejas estão cheias. Pessoas que estão alicerçando a sua doutrina, a sua casa espiritual, a sua fé, estruturando a sua fé baseado num evangelho da prosperidade. E aí que momento, a hora que Deus fala assim, filho, agora eu quero que você viva no pouco. E aí então essa vida não vai ter estrutura para isso. Porque nós não soube viver no pouco, só sabe viver no muito. Porque o evangelho que ele construiu a casa dele é no muito. Se faltar alguma coisa, se o saldo diminuir um pouco no banco, ele acha que Deus já não está mais com ele. E aí? Não é isso que a Bíblia nos diz. A Bíblia fala sobre prosperidade. Prosperidade não é o que eu e você muitas vezes entendemos, é não ter falta de nada. Não é fazer o que eu quero, comprar o que eu quero. Esses ventos de doutrina, eles vêm verdadeiramente para trabalhar na vida desses filhos que são crianças ainda, espirituais. Que eles não conseguem discernir isso, enquanto Deus está buscando filhos maduros. Essa estrutura baseada na palavra vai gerar em mim e você maturidade espiritual. Quando nós não queremos isso, nós vamos se manter num lugar de filho imaturo, de bebês espirituais, que não conseguem discernir as coisas, ficam só sendo alimentados pelos outros, não conseguem mais buscar um alimento sólido, que é o que diz a palavra do Senhor. Efésios, capítulo 4, versículo 11, ele vai descrever da seguinte forma: Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e mestres. Versículo 12, com vistas aos aperfeiçoamento dos santos para desempenho do seu serviço e para edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos a uma unidade de fé de pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, mediante a estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro por qualquer vento de doutrina, pela artimanha das pessoas e pela astúcia com quem induzem ao erro. Essa estrutura que algumas pessoas têm construído a sua fé debaixo de ventos assim, debaixo de uma imaturidade, amados, ela não vai durar muito tempo. Não vai durar. Pode ser que ele passe até por uma luta ou outra, uma coisa um pouco menor, um ventozinho espiritual, mas a hora que a coisa apertar mesmo, ele não suporta. Sabe por quê? Porque a fé dele é uma fé que não é madura. E quando a Bíblia fala de fé madura, a palavra do Senhor fala de um alimento sólido. Não fala mais de leitinho. Amém? Mas eu quero não só falar disso, mas falar de um bom alicerce, que é aquilo que eu e você nessa noite estamos aqui para buscar. É para isso que nós viemos, é para isso que nós fomos a Cristo, é por isso que nós temos construído uma vida no Senhor. Jesus, ele deixa muito claro no texto, que os que praticam, e amados, para que eu e você nós possamos praticar, a primeira coisa que nós precisamos fazer é ouvir esse evangelho. Nós precisamos ler esse evangelho. Ele diz lá, no capítulo 6, versículo 47, eu vou mostrar a vocês quem é semelhante a todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica. Nós precisamos ouvir, amados. Nós não estamos nem parando para isso.
Nós queremos um evangelho já mastigado. Quando ele fala sobre, Jesus está falando sobre aquele que ouve, ele está falando daquele que dá atenção ao evangelho. Não está falando aquele que escutou, escutei um barulho, ouvi. Deixa eu falar, é muito comum hoje, eu vou pegar eu como exemplo, às vezes eu venho acelerado do meu trabalho no dia a dia, e o Samuelzinho está lá, ansioso pela minha chegada, querendo compartilhar algo comigo, querendo falar algo que para mim, talvez aos meus olhos, como um adulto que está preocupado com uma conta, ou com isso, ou com o trabalho, ou com aquilo, que para mim é insignificante, mas que para ele tem muito valor. E às vezes, amados, eu confesso isso, até com temor e com vergonha no meu coração. Às vezes eu falo, pode falar, filho. Então, pai, isso e aquilo. Ele puxou a mim e a Dani, né? Imagina eu e a Dani juntos numa pessoa. É o Samuel. E daqui não sei o quê. Tá bom, filho, legal. Mas se você me perguntar o que ele compartilhou comigo, amados, talvez eu não saiba dizer. É triste, né? Não estou dizendo que eu sou sempre assim, graças a Deus eu tenho consciência. Mas eu faço isso, amados. Talvez você já tenha feito com seu filho ou com alguma pessoa que você não estava disposto a ouvir. Mas nós fazemos isso espiritualmente com o Senhor. Fazemos isso espiritualmente com a palavra. Quando não é uma palavra que nos interessa, pastor. Quando não é uma palavra que vem de encontro à minha vontade, ao meu agrado. O que é que eu faço? Legal. Bom, bênção. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Mas eu não lembro o que foi dito. Por quê? Porque ela, de uma certa forma, ela pode vir confrontar o meu eu, a minha estrutura. Amados, nada do que eu estou falando aqui não se aplique para mim também. Quero deixar isso claro nessa noite. Não estou aqui como um juiz, pelo contrário, estou aqui como aquele republicano que bate no peito: Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um miserável pecador, não sou digno de Ti, sou carente da Tua graça. Nós precisamos, amados, começar a atentar para a palavra do Senhor, que tem sido pregado ao nosso redor. Nós precisamos ter um tempo com o Senhor, precisamos nós irmos para a palavra. Nós precisamos nós irmos para a palavra, sem um intermediador, apenas eu, você, o Espírito Santo e o Pai. Nós estamos acostumados, deixa eu falar, amados, é mais confortável quando alguém transmite para mim, é mais acessível, fica melhor quando tem alguém me explicando. Nós não queremos ir para a palavra e meditar e pensar e dizer: Senhor, o que o Senhor quer falar aqui comigo? Eu estou lendo, mas eu não estou entendendo, então eu desisto. Quando na verdade nós precisávamos continuarmos ali debruçados, até que o Senhor nos traga algum tipo de entendimento. Eu te desafio a isso. Eu te desafio a se manter diante do mesmo texto. Eu estou a semana inteira lendo o mesmo texto, até que o Senhor verdadeiramente falasse comigo, porque eu não acredito que eu cheguei nesse texto só por chegar. Não foi uma caixinha de promessa. Já fiz isso, tá, amados, algumas vezes, no passado. Já fiz isso. O crente que diz que nunca fez isso, acho que não é crente. Posso estar julgando, mas tudo bem, me perdoa. Tá? Mas hoje a minha fé precisa amadurecer, amados. Eu preciso folhear a palavra, ler 1, 2, 3, 4 textos, outros livros, e achar algo que me chame a atenção e entender que o Senhor quer falar comigo nisso. Esse é o alicerce que eu estou construindo. Porque se eu ficar no alicerce das promessas ali, ele não vai resistir à tempestade, amados. Não vai resistir às lutas. Por isso, por não estarmos debruçados, por não estarmos buscando como deveríamos, nós estamos debilitados muitas vezes espiritualmente. Estamos morrendo espiritualmente, estamos numa UTI espiritual, precisando de um respirador. Eu vou na terça-feira, porque se eu faltar uma terça, eu morro espiritualmente. Porque eu não tenho o hábito, porque eu não busco, porque eu não desenvolvi, eu não quis ainda, porque é pesado, ou porque pode me tirar da zona de conforto. Deixa eu falar uma coisa para você, para me encerrar e a gente fazer uma oração. 2 Timóteo 3:16. Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para ensino, para repreensão, para correção, para educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito,
perfeitamente habilitado para toda boa obra. Ela é alimento. A palavra do Senhor, ela é vida, não tem como viver sem ela. Não tem como eu declarar que eu sou um filho de Deus, que eu sou morador desse reino, que eu sou um habitante do reino de Deus, amados, e não viver na palavra, não vai dar certo. É que nem eu dizer que eu sou um peixe, mas vivo na terra, eu não respiro. Eu dizer que eu sou terrestre, mas quero mergulhar. Pega eu, que não sei nadar, e joga na água para ver, irmãos, se vive. É pouco tempo, é até feio de ver, é morte. É como eu querer viver um cristianismo, um evangelho, declarar que eu sou filho de Deus, que eu tenho um coração entregue a Cristo, mas eu não vou à palavra do Senhor. Amados, nós estamos fadados à morte espiritual. Então eu gostaria nessa noite de orar com isso.